Pronto, bom dia a todos. Vamos para mais uma aula, vai ser outra aula de exercícios. Hoje a gente vai falar mais sobre campos conservativos, tá? O teorema fundamental do cálculo para campos conservativos e as integrais de linha de campos vetoriais. Tá, então, vamos começar com esse exemplo aqui, que ele fala o seguinte, ó, ele dá esse campo aqui, f de XYZ, sendo o seguinte, YZ vezes cosseno de x vezes Z mais 1, certo? Aí, seno de x vezes Z mais 2, certo? E x vezes y vezes cosseno de x vezes Z mais 3. E aí pede que a gente calcule a integral de linha desse campo aí ao longo do segmento de reta que vai de A, que é o ponto de coordenadas 0 no x, 0 no y e 1 no z, até B, que é o ponto 1, 1 e 1. Certo? Então, a gente quer determinar quanto que é essa integral aqui. Beleza. Então, como todo problema que envolve integrais de linha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quem é uma parametrização. No caso, a nossa curva aqui é um segmento de reta, então já é mais fácil de a gente fazer isso, né? Só é a gente olhar para R de T como sendo A, que é o ponto inicial, mais T vezes o vetor AB, certo? O vetor que liga o ponto inicial ao ponto final. Certo? Então, A é o ponto 0, 0 e 1, e B é o ponto 1, 1 e 1. Então, na hora que a gente calcula o vetor AB, é só a gente olhar para as coordenadas aqui de B menos as de A. Então, vai dar 1 menos 0, dá 1, aí 1 menos 0 de novo, e aqui fica 1 menos 1, que é 0. Beleza, então a minha parametrização, no caso, vai ficar 0 mais T, aqui vai ficar a mesma coisa, certo? E aqui vai ficar 1 mais 0. Tá? Pronto, essa aí que é a minha parametrização. Agora eu vou derivar. Quem é derivada aí? É fácil, né? Vai ficar só 1, 1 e 0. Maravilha. Nesse caso, como é a integral de linha de um campo vetorial, não vai ser necessário que a gente calcule quem é a norma aqui dessa derivada, não, tá? Porque repara que esse pontinho que tem aqui, ele é justamente produto escalar. Então, a gente vai fazer o produto escalar do f com a derivada. Só que não é o f mesmo. A gente vai ter que substituir o x, y e z que aparecerem aqui pelo x, y e z que aparecem aqui na parametrização. Beleza? Então, vamos ver como é que a integral vai ficar. A gente vai ter a integral aqui de f dr. Aí vamos ter que substituir as coisas. Como é que ficam os limites aí da minha parametrização, né? Sempre que eu fizer a parametrização assim, o t vai ficar variando, certo? Entre 0 e 1. Então, a minha integral aqui também vai ficar entre 0 e 1. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos ter que substituir aqui, ó, o y, que é que vai ser o y. O y é o y da minha parametrização, que é t. E o z é o z da minha parametrização, que é 1. Então, essa parte aqui de fora vai ficar somente t vezes o cosseno de x vezes z. Então, vai ficar o cosseno de t, que é o x aqui, vezes 1, que é o z. Então, fica t vezes cosseno de t. É mais 1, né? Que ainda tinha esse 1 aqui. Certo. Agora aqui, seno de x, z. Então, o x é t e o z é 1. Então, vai ficar seno de
t, beleza? Mais 2. E nessa última parte aqui eu vou ter x vezes y, ou seja, t multiplicado por t ao quadrado, vezes o cosseno de xz. Então, vezes o cosseno de t vezes 1, certo? Cosseno de t mais 3. Aí eu faço produto escalar com a derivada, com 1 e 0 dt. Tá? Então, se a gente continua, vai ficar a integral de 0 a 1 de quê? T vezes cosseno de t mais 1 multiplicado por 1, mais seno de t mais 2 multiplicado por 1, mas isso aqui multiplicado, certo? Por 0. Então, vai dar t cosseno de t mais seno de t. Ainda tem esse 1 daqui e esse 2 daqui. Então, fica mais 3 dt. Então, a gente tem essencialmente 3 integrais aí. Vamos desmembrar. Vai ficar, certo? Uma integral vai ser de 0 a 1 de t cosseno de t. Beleza? Próxima integral vai ser a integral de 0 a 1 de seno de t, mais a integral de 3 dt. Tá bom, então vamos começar com essa primeira integral aqui. Como que a gente vai resolver ela? Vai ser por partes. Então a gente vai fazer u igual a t, du igual a cosseno de t dt. Ou seja, du vai ser igual ao dt, certo? Eita, aqui não é u não, é v. Aqui é v, certo? E aí o v vai ser seno de t. Tá bom? É, pronto, pronto, vamos recapitular tudo que a gente fez até aqui. Como que a gente faz para calcular essa integral? A gente precisa, a gente precisa, faltou aqui, certo? Obrigado. A gente precisa substituir o x, o y e o z que aparecerem aqui pelo x, y e z que aparecerem aqui na parametrização. Então, aqui, que é a minha primeira, que é a minha primeira componente? É y vezes z, ou seja, t vezes 1, t, vezes o cosseno de x vezes z, ou seja, o cosseno de t vezes 1, cosseno de t, certo? Ainda tinha esse mais um aqui. Beleza. Aí aqui, seno de x vezes z, aí vai ficar seno de t, que é o x, vezes 1, que é o z, seno de t, certo? Aí adiciona ainda o 2 aqui. E aqui, x vezes y, aí dá, certo? Esse aqui vezes esse aqui, tá? T ao quadrado, vezes cosseno de x vezes z, que é t vezes 1. Então, ficou t ao quadrado multiplicado por cosseno de t, mais 3. Multiplicado, produto escalar, aí pela derivada, por 1 e 0. Aí, multiplicando tudo, vai dar 1 multiplicado por esse aqui, mais 1 vezes esse, mais 0 vezes esse. Então, vai dar t vezes cosseno de t, mais seno de t, aí mais 1, aí mais 2. Certo? 1 mais 2 dá 3. Pronto, então a gente obtém essa integral aqui. Agora desmembra ela em 3 integrais. E a gente está calculando agora quem é que é essa primeira integral de cá. Beleza? Então, se a gente faz essa integração por partes, aí vai ficar assim, né? Como que é a fórmula? Vai ficar u vezes v, então t vezes seno de t, de 0 a 1, menos a integral de 0 a 1, aí fica de v du, então fica seno de t dt. E repete o resto, mais a integral de 0 a 1 de seno de t dt, vai cancelar, certo? Com a outra, mais a integral de 0 a 1 de 3dt. Beleza, né? Cancelou essa com essa. Quanto é que dá
certo? Isso aqui, quando o t ele for igual a 1, vai dar 1 vezes seno de 1, que é seno de 1, certo? 1 radiano, menos 0 vezes seno de 0, que é 0, né? Mas aqui a integral de 3, de 0 a 1, vai dar 3 vezes t de 0 a 1, dá simplesmente 3. Pronto, então ficou assim. Beleza? Essa aqui é a resposta para essa integral. Alguma dúvida aqui? Eu vou mostrar uma outra maneira de a gente resolver isso, tá? Aqui a gente está resolvendo pela definição. Eu vou agora mostrar outra forma. Nesse caso, não foi nem uma situação em que as contas ficaram muito complicadas, mas poderia ser que a gente tentando calcular a integral, certo? Desse jeito aqui, é, é, com a fórmula desse negócio, ficasse muito complicado. Aí é interessante que a gente tente ver se dá para resolver o problema de uma outra maneira. No caso, que outra ferramenta que a gente tem até aqui? É usar o teorema fundamental para se integrar de linha. Só que só dá para usar esse teorema se o campo for um campo conservativo. Então, vamos começar vendo se esse F aí é um campo conservativo, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá bom, então se eu quiser ver se F é um campo conservativo, o que é que tem que fazer? A gente tem que procurar por uma função potencial. O que é uma função potencial? É uma função cujo gradiente é o campo, certo? Então a gente tem que achar alguma função f que derivando em relação a x dê isso aqui, que derivando em relação a y a gente obtenha isso aqui, e que derivando em relação a z, aí no caso dê, certo, isso daqui. Aí vamos passo a passo. A gente teria, então, três equações, né? A derivada em relação a x, certo, de f, teria que ser yz cosseno de xz mais 1. A derivada em relação a y teria que ser seno de x vezes z mais 2. E a derivada em relação a z, aí teria que ser x vezes y cosseno de x vezes z mais 3. São três equações. Eu tenho que escolher uma delas para integrar. Vou começar pela que é mais simples. Ó. Repara que aqui eu teria que integrar em relação a x, mas aparece o x no meio. Aqui eu teria que integrar em relação a z, mas o z aparece. E nessa aqui do meio eu teria que integrar com relação a y, mas o y não aparece na minha expressão. Então, integrar com relação a y vai ser muito simples aí, porque o x e o z vão se comportar como se eles fossem constantes. Então, eu vou integrar a minha segunda equação, certo, em relação a y. Como é que vai ficar? Vai ficar f das três variáveis vai ser igual a integral disso daqui com relação a y. Aí vai dar simplesmente y vezes o seno de x vezes z mais 2y, certo? Mais uma outra função que eu vou chamar aqui de c, né, que normalmente seria uma constante, mas como aqui para a gente o x e o z, eles também estão se comportando assim, então essa minha constante aqui de integração, ela pode também ser uma função que dependa de x e de z. Agora eu tenho que determinar quem que é essa função, certo? Aí, para isso, a gente vai derivar essa expressão aqui, certo? Em relação agora a x, certo? Ou a z, e aí vamos comparar com as expressões que a gente tem aqui, para derivadas em relação a x e em relação a z. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente integrou a segunda equação
com relação a y, tá? Agora eu vou derivar essa minha função aqui inteira com relação a x e vou comparar aqui com essa expressão de cá, tá? Então, aqui o que foi que eu fiz? Eu integrei fy em relação a y. Agora, eu vou derivar f com relação a x, certo? E aí, vou comparar com o que eu tenho aqui. Quem que é derivado disso com relação à variável x? Então, aqui o y eu apenas repito. Aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? Vai ficar y e a derivada do seno de x vezes z vai dar z cosseno de x vezes z. Beleza? A derivada, a derivada desse aqui com relação ao x é zero. E aqui eu vou ter ainda mais a derivada de c com relação a x. Isso vai ter que ser igual a essa expressão que está aqui. yz cosseno de xz, aí mais 1. Pronto. Agora a gente vai cancelar esses dois e ficou que c derivado em relação a x é igual a 1. Aí agora vamos integrar o que resta aqui ainda com relação a x. Certo? Então, o que é que a gente sabe? Que c de x e z vai ser a integral de 1 com relação a x mais uma constante. Só que aqui, ó, o z, ele ainda está se comportando como se fosse uma constante, né? Então, o k que fica aqui, ele, a princípio, pode também ser uma função que depende ainda de z. Tá? Então, agora eu tenho que determinar quem que é esse k. Mas vamos, certo, antes disso, atualizar quem que é a função f. F aqui vai ser o quê? Vai ser y vezes seno de xz mais 2y mais 2y mais x mais k de z. Aí agora, mais uma vez, eu vou derivar isso com relação à variável que ainda falta, que é o z. E aí, vou comparar com a expressão que a gente tem aqui, certo? Então, agora, eu vou derivar com relação à variável z e vou comparar. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu derivo isso com relação a z, aqui, mais uma vez, vou ter que usar a regra da cadeia. Então, vai repetir o y, o x que está dentro aqui vai sair, vai ficar x vezes y, vezes o cosseno de xz. A derivada desses dois aqui é zero em relação a z, né? Mais a derivada de k com relação a z. Mais k' de z. Isso é igual a essa expressão aqui. xy cosseno de x vezes z mais 3. Pronto. A gente elimina esses dois aqui e ficou com o quê? Com a derivada de k igual a 3. Portanto, integrando agora com em relação a z, quem que é o k? K de z vai ser 3z mais uma constante. Só que essa constante aqui agora é uma constante de verdade, porque ela não depende nem de x, nem de y, nem de z. Certo? Como a gente só está interessado em achar quem é que é uma função potencial, a gente pode escolher o valor que a gente quiser para essa constante aí. Então, eu vou escolher o valor dela como sendo igual a zero, tá? Agora, finalmente, vamos atualizar quem que é a f, quem que é a função potencial. Vai ser f de x, y, z igual a quem? A y vezes seno de x vezes z mais 2y mais x mais 3z. Beleza. Essa aqui é a função potencial da gente. Então, a gente sabe que o campo é conservativo, porque existe uma função potencial. Certo? Se eu derivar
essa minha função aqui em relação a x vai dar esse cara, se eu derivar em relação a y vai dar esse, se eu derivar em relação a z vai dar esse aqui. E nem o f grande, o campo, nem a minha f pequeno, se é nenhuma das duas, tem restrição nenhuma, em nenhuma variável, tá bom? Então, tá tudo tranquilo aqui. Eu já sei que o campo f é um campo conservativo. Sendo assim, a gente pode usar o, o, o teorema fundamental do cálculo. O que é que a gente tem que fazer, então? A integral ao longo de C de f dr, ela é igual ao quê? Ao valor da função potencial no meu ponto final, aí da minha curva, que é o B. Então, vai ficar f de 1, 1 e 1, menos f no ponto inicial, menos f de 0, 0 e 1. Aí, vamos ver, ó. Quem é que é f de 1, 1 e 1? Então, eu tenho que substituir o x por 1, o y por 1 e o z é, 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 por 1 também, tá? Então, vai ficar 1 vezes seno de 1, que é seno de 1, mais 2 vezes 1, mais 1, mais 3 vezes 1. Então, mais 2, mais 1, mais 3. E quem que é f de 0, 0 e 1? Aí o x vai ser 0, o y vai ser 0 e o z vai ser igual a 1. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 3. Então, ficou menos 3. Vai cancelar esse com esse e pronto, deu o mesmo valor de antes. Seno de 1 mais 3, certo? Assim, talvez ele tenha parecido que foi mais difícil do que a outra solução que a gente mostrou, mas é porque é no segmento de reta, certo? E esse campo, ele não era um campo tão complicado assim. Mas digamos que a gente montou aquela integral de linha lá, certo? Bonitinha pela definição, mas que a conta ficou muito complicada. Então, é interessante tentar verificar se o campo é conservativo, porque se for, tem uma forma mais rápida de fazer. Só é pegar o potencial, calcular aí no ponto final e aí subtrair do valor do ponto inicial. Vamos repetir aqui como que a gente usou o teorema. Aqui é o teorema fundamental do cálculo, tá? A integral, a integral de f ao longo de C é igual ao valor da minha função potencial no meu ponto final da minha curva, menos o valor da função potencial no ponto inicial. Então, é só a gente pegar, certo, esses valores aqui e substituir aqui na função potencial. Então, se o x, o y e o z, todos eles forem iguais a 1, aí qual que é o valor aqui do meu f de 1, certo? 1 e 1. Aí fica 1 vezes seno de 1 vezes 1, que é o seno de 1, mais 2 vezes 1, que é 2, mais 1, mais 3 vezes 1. Deu essa parte aqui, ó. Certo? Aí agora eu vou olhar para quem é que é o f de 0, 0 e 1, quem é que é o meu ponto inicial. Então eu tenho que substituir agora o x e o y por 0 e o z por 1. Então vai dar ó, aqui 0 vezes 0 vezes 1, que é 0, mais 2 vezes 0, 0, aí mais 0 de novo, mais 3 vezes 1. Então essa parte aqui é essa, certo? E essa primeira parte aqui é essa. Aí fazendo a diferença, vai cancelar esse 3 aqui com esse, e o que resta é isso aqui, ó, seno de 1 mais 3. Tá certo? Tranquilo? Então, tem duas maneiras de a gente resolver aí nesse caso, e nenhuma das duas era tão complicada. Mas se a integral de linha ficasse muito difícil, tenta ver se é conservativo, porque se for, é só usar esse teorema aqui. Beleza, né?
Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui. Agora a gente vai olhar para o campo F de x, y, z igual ao seguinte: 2xy, z, mais 1, aí x ao quadrado vezes z mais z, e x ao quadrado vezes y mais y. Primeira coisa é determinar quem que é uma função potencial aí, aí para esse campo. Então, determinar uma função potencial. Beleza, então, o que é que tem que fazer? É achar alguma função, certo? F. Aqui eu estou chamando de F, mas eu acho que já teve outra aula em que eu chamei de φ, mas enfim, é só achar quem é que é uma função que quando a gente toma o gradiente, dá igual ao campo, tá? Ou seja, se eu derivar ela com relação a x, tem que dar esse cara. Se eu derivar com relação a y, tem que dar esse cara daqui. E se eu derivar com relação a z, aí agora vai ter que dar certo esse outro. Então, mais uma vez, são três equações. A derivada de f com relação a x tem que ser 2xyz mais 1. A derivada com relação a y tem que ser de x ao quadrado z mais z. E a derivada com relação a z tem que ser x ao quadrado y mais y. Então, eu tenho que escolher uma dessas equações aí para começar integrando. Então, essa daqui eu teria que integrar com relação a y, e a expressão não envolve o y. Da mesma forma, essa aqui eu teria que integrar com relação a z, e a expressão dela não envolve o z. Essa daqui eu teria que integrar com relação a x, mas a expressão, certo, envolve o x. Então, seria mais fácil começar ou integrando essa aqui, ou integrando essa. Vamos começar integrando a última agora, tá? Você tanto faz a ordem, o resultado que a gente obtém lá no final é o mesmo, mas o caminho pode ser mais fácil com algumas escolhas apropriadas, tá? Então, vamos ver. Se eu iniciar aqui integrando a última com relação a z. Então, quem é que seria f de xyz? Seria, se eu integro isso aqui com relação a z, vai dar x ao quadrado vezes y vezes z, aí mais yz. Mais uma constante que pode depender das outras duas variáveis, já que eu só estou integrando com relação a z. Então, essa x aqui pode ser uma função ainda de x e de y. O que é que a gente fez aqui? A gente primeiro integrou essa aqui com relação a z, certo? Agora vamos derivar com relação a outra variável. Por exemplo, vamos derivar com relação à variável x agora, e vamos comparar com essa expressão de cá. Então, se eu derivar com relação a x, então, deriva em relação a x. O que é que vai dar, então? Quem é a derivada dessa parte aqui com relação a x? Vai dar 2xyz. A derivada disso daqui com relação a x é 0. E a derivada dessa parte aqui vai ficar simplesmente derivada de c com relação a x. E isso tem que ser igual ao que está aqui. Então, a 2xyz mais 1. Pronto. Vamos cancelar esse com esse. Significa, então, que a derivada de c com relação a x é 1, certo? Então, a gente vai ver, então, integrando isso aqui com relação a x, que c, que dependia, né, de duas variáveis antes, c de x e y, ela vai ser, a princípio, a integral de 1 com relação a x, que é x, mais uma outra constante,
que agora ainda pode depender da variável y. Beleza? Vamos agora atualizar a nossa função potencial. Quem é que é f até aqui? F de x, y, z é x ao quadrado vezes y, z, mais y, z, mais x, mais k de y. Tá bom. Agora a gente vai derivar com relação à variável que ainda falta, que é y, e comparar com essa expressão que está aqui. Então, vamos ver. Deriva agora com relação a y. Derivada dessa parte aqui com relação a y vai dar x ao quadrado vezes z. Derivada dessa parte aqui com relação a y dá z. Beleza? Mais k' de y, né? Porque aqui a derivada de x com relação a y é zero. Isso aqui tem que ser igual a isso. Então, é x ao quadrado z mais z. Beleza. Vai cancelar esse com esse e esse com esse. Então, resultou que a derivada de k com relação a y é zero. Significa que k ela não dependia mesmo da variável y, tá? Ela era realmente uma constante. Beleza? Então, k de y é a, certo? Mas, lembra mais uma vez, eu não quero saber quem são todos os potenciais, eu só quero saber quem é um. Então, eu posso escolher o valor que eu quiser aí para essa constante a. Vou escolher a igual a zero. Posso fazer isso porque eu só estou querendo saber quem é que é uma função, quem é que é uma função potencial. Se eu escolher o a igual a zero, eu vou ter um potencial. Se eu escolher o a igual a 1, eu vou ter outro. O a igual a 20, vou ter outro, e assim por diante. Aí eu escolho zero porque é o que fica mais simples. Então, finalmente, quem que é o potencial mesmo da gente? F de x, y, z igual a x ao quadrado, y, z, mais y, z, mais x, mais zero, né? Pronto, ficou isso daí mesmo no final. Beleza? Então, a gente sabe já que o campo é conservativo. Certo? Graças a isso aí que a gente acabou de ver. Então, F é um campo conservativo. Portanto, se eu precisar calcular alguma integral de linha, eu posso apelar para o teorema fundamental do cálculo. Beleza? Então, deixa eu passar isso aqui para cima. Tá? E vamos apagar aqui, porque eu acho que a gente vai precisar de mais espaço. Ou não, vamos ver. Vamos ver. Deixa isso aqui. Então, na letra B, a gente vai tentar calcular uma integral de linha, certo? A gente quer saber quem que é a integral de f ao longo de C, onde C é dada da seguinte maneira. Ela é a interseção de um paraboloide, z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e de um plano x menos y igual a zero, e a gente só quer olhar para essa curva aí nos valores em que o z for maior ou igual a zero, tá? Então, a gente quer saber quem que é essa integral aí ao longo dessa curva. Não está especificado qual que é o sentido. Então, eu vou escolher algum sentido para calcular quem que é a integral, certo? Aí, a integral no sentido oposto é menos a integral que a gente calcular, tá? Certo? Quando a gente faz integrais de campos vetoriais, o sentido que a curva é percorrida é importante. Se a gente inverte o sentido, o sinal vai
Aí o sinal vai inverter, certo? Como não está dizendo qual que é o sentido aqui, aí eu mesmo vou escolher um sentido e dizer qual que é a resposta em relação a esse sentido que eu escolhi. Então, certo, antes de mais nada, vamos ver como é que a gente acha, certo, uma parametrização aí, tá? Bem, a gente sabe ó, que o y é igual a, 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 ao x, né? Então, eu vou substituir o y por x aqui e ver o que é que iria ficar. Eu iria ter o y escrito já é, em função de x, e aí depois que eu substituir aqui, o z também vai estar em função de x. Então, fica natural que a gente use o x, certo? Como sendo o nosso parâmetro, beleza? Então, vamos ver. Se a gente substitui o y por x aqui, aí vai ficar assim. Z vai ser 4 menos x ao quadrado, menos x ao quadrado mais uma vez. Ou seja, z vai ser 4 menos duas vezes x ao quadrado. Vamos escolher o x para ser o nosso parâmetro, tá? Então, quem é que vai ser essa parametrização? R de t. O x é o t, beleza? O y é igual a x, ou seja, também vai ser t. E o z é 4 menos duas vezes x ao quadrado, só que o x é t. Então, ficou 4 menos duas vezes t ao quadrado. Essa aqui é a parametrização. Só falta saber quais que são os, os, os extremos do intervalo em que esse parâmetro aí vai variar. Aí agora a gente usa essa informação. O z é maior ou igual a zero. Então, os extremos que a gente vai ter vão ser exatamente nos pontos em que o z foi igual a zero. Se eu fizesse um esboço dessa minha figura aí, como que ele iria ser? A gente teria o paraboloide aqui, tá? E esse paraboloide, ele estaria, é, é, ele estaria cortado por um plano. Então, a interseção dos dois ia ser ela iria ser uma parábola, assim, certo? Repara que o plano aqui, ele é vertical, tá? Porque o Z, ele não aparece, então vai ficar, certo? Uma parábola assim, em pé. Os limites aqui, ó, da minha curva vão ser esses dois pontos que estão aqui. Agora, eu não sei se a integral quer que eu vá desse para esse, ou desse daqui para o de cá. Aí eu vou escolher, tá? Então vamos ver. Quais são os meus extremos? Esses extremos vão acontecer exatamente nos pontos em que o z foi igual a zero, que é esse plano daqui de baixo. Então eu vou igualar isso aqui a zero. Quais são os valores de t que fazem com que esse cara aqui dê zero? Então a gente teria 4 menos 2t ao quadrado igual a zero, beleza? Ou seja, 2t ao quadrado igual a 4, que é a mesma coisa que t ao quadrado igual a 2. Ou seja, t iria ser igual a mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. Então, que pontos que vão é, 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 ser esses aqui, tá? Então, a gente vai ter menos raiz de 2, menor ou igual a t, menor ou igual a raiz de 2. Vamos calcular exatamente nesse sentido que está aqui, tá? Então, veja, digamos que esse ponto aqui da frente é o que fica quando t for igual a mais raiz de 2. Aí vai dar o quê? Ó? Raiz de 2, e aqui é zero. Raiz de 2 e zero. Enquanto isso, aqui atrás é quem? Digamos que aqui seja o ponto que fica quando o t for igual a menos raiz de 2. Aí vai dar menos raiz de 2, menos raiz de 2 e zero. E digamos que o sentido que a curva vai é esse aqui. Do menor t
para o maior t, certo? Não está especificado, então fui eu que escolhi isso, tá? Se por acaso o sentido desejado ele fosse o outro, era só mudar o sinal da resposta que a gente vai achar aqui, certo? Beleza, então como que eu vou fazer para determinar quanto que vale essa integral? Eu vou usar o fato que o campo ele é conservativo. Então eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. A integral de f vai ser potencial no ponto final. Quem que é o ponto final? É esse aqui, ó, em que o t vai ser raiz de 2. Então, raiz de 2 e zero, menos o meu potencial no ponto inicial, que é o de cá. Menos raiz de 2, menos raiz de 2 e zero. Aí vamos ver, quem que é f de raiz de 2 e zero? O z é zero, tá? Então, dá zero aqui, e só restou o x. Quem é que é o x aqui no caso? É raiz de 2. Menos f de menos raiz de 2, menos raiz de 2 e zero. Então, o z é zero mais uma vez. Então, aqui dá zero, só restou o x, que é menos raiz de 2. Tá bom? Então, ficou raiz de 2 menos raiz de 2, deu 2 raiz de 2. Essa é a resposta. Tá? Não foi dito qual era o sentido que a questão queria, então a gente fez exatamente nesse sentido aqui. Se fosse no outro sentido, aí qual que seria a resposta? Seria menos 2 raiz de 2, tá? É só mudar o sinal se a gente inverte o sentido que a curva é percorrida. Certo? Alguma pergunta aqui? Beleza. Vamos para mais um exemplo. Certo. Agora a gente vai olhar para C como a, a, a curva que é a interseção de um cilindro, então de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, e a superfície z igual a elevado a x vezes y. Só que a gente só está interessado nisso aqui na região do espaço em que o x é maior ou igual a zero e o y é maior ou igual a zero. Tá? Então, só estou olhando para o que está acontecendo em um pedaço específico do espaço, certo? Só no x maior ou igual a zero e no y maior ou igual a zero. A gente ainda tem um, um, um f aqui, um campo, f de x e y, z, também, que é y vezes z ao quadrado, x vezes z ao quadrado mais 1, e duas vezes é, XYZ, certo? Então, na letra A, vamos determinar quem que é uma parametrização para a curva C. Beleza? Então, como a minha curva aí, ela envolve esse cilindro, então vamos começar fazendo parametrização de cilindro, né? Vamos usar coordenadas polares aqui, por causa dos pontos dessa circunferência. A gente teria o x igual a 1, que é o raio, vezes o cosseno de t, o y igual a 1 vezes seno de t,
E aí, para achar quem é o Z, aí a gente substitui nessa expressão aqui, vai ficar E elevado a cosseno de t vezes seno de t. Beleza? Então, essa que seria a parametrização, tá bom? E a gente só quer, ó, na parte em que o x é maior ou igual a zero e o y é maior ou igual a zero. Então, isso aí já limita aqui para a gente onde que o t vai variar. Como a gente está olhando para coordenadas polares, a parte em que o x é maior ou igual a zero e o y é maior ou igual a zero é só o meu primeiro quadrante, certo? Então, o t aí ele vai ter que variar de zero até π sobre 2, certo? Então, essa que é a parametrização e esse que é o domínio do meu P. Pronto, maravilha. Agora, a gente vai determinar quem é que é uma função potencial aí para esse campo. Então, é o mesmo esquema de antes. A gente precisa achar alguma função que, derivando com relação a x, dê a primeira componente, y vezes e ao quadrado, e derivando em relação a y, dê a segunda componente, x vezes z ao quadrado aí mais 1, e que derivando em relação a z, dê a terceira componente, 2xyz. Como eu já tinha dito, pode usar a ordem que quiser. Vamos começar agora, então, com a integral dessa daqui, ó, para assim a gente vai ter começado com uma de cada vez, né? É, lá no primeiro exemplo, a gente começou integrando com relação a y, no segundo com relação a z, e agora em relação a x. Então, vamos integrar essa expressão aqui dos dois lados com relação a x. Então, a gente sabe agora que f de x, y, z vai ser quem? Vai ser x, y vezes z ao quadrado, mais uma função que pode depender das outras duas variáveis, de y e de z. Beleza, né? Agora, vamos derivar com relação a outra variável e comparar com a expressão correspondente. Por exemplo, vamos derivar com relação a z agora. Então, deriva aqui com relação a z. Vai dar o quê? A derivada aqui vai dar 2xyz mais a derivada de c com relação a z. Isso tem que ser igual a 2xyz. Cancela. E aí a gente vê que o c derivado em relação a z é zero, ou seja, c de y e z, na verdade, não dependia da variável z, só depende da variável y. Atualiza agora quem que é o potencial. F de x, y, z é x, y, z ao quadrado, mais uma função que depende apenas da variável y. E agora, para finalizar, vamos derivar isso aqui com relação a y. Certo? Deriva em relação a y, aí vai dar x vezes z ao quadrado, mais k' de y. Isso tem que ser igual a x ao quadrado mais 1. Mais 1. Pronto, cancelou. Deu, então, k' de y igual a 1, integra, significa que k de y é y, mais uma constante de verdade, certo? Uma constante numérica, que eu escolho como sendo igual a zero, tá? Para ficar o caso mais simples possível. Então, agora a gente tem quem é o potencial. F de x, y, z, ele vai ser x, y vezes z ao quadrado, aí mais y. Beleza, né? Pronto, maravilha. Aí agora a gente quer determinar qual que é o valor do trabalho realizado por esse campo aqui para mover uma, uma partícula ao longo dessa curva.
Ou seja, trabalho é a integral de linha. Então, a gente quer determinar justamente quanto equivale a integral de f ao longo de c. Certo? Como a gente sabe que o campo é conservativo, vamos usar o, o, o teorema fundamental do cálculo. Vai ficar o potencial no ponto final. Quem é o ponto final? Vamos calcular aqui. Ó. É o valor dessas coisas aqui quando o t for igual a π sobre 2. Então, o ponto final da minha curva vai ser cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. E é elevado a cosseno de π sobre 2 vezes seno de π sobre 2. É elevado a 0 vezes 1. Vai dar 1, né? É elevado a 0. E quem que é o ponto inicial? É o valor dessa minha parametrização aí no t igual a 0. Então, vai dar cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0, e agora é elevado a cosseno de 0 vezes seno de 0. Só que o seno de 0 é 0, né? Então, ficou elevado a 0 de novo, que é 1. Beleza? Então, aqui no teorema vai ficar f do ponto final, que é 0, 1 e 1, menos f do ponto inicial, que é 1, 0 e 1. Só é substituir agora. Quem que é f de 0, 1 e 1? Repara que o x é 0, né? Então vai ficar 0 aqui, por causa do x, aí mais o y. Quanto que é o y aqui? É 1. Então, esse termo aqui é 1, tá? Quanto que é esse aqui? F de 1, 0 e 1. Aí o y é 0. Então, ó, vai dar 0 aqui e aqui. Então, qual que é o resultado? Vai ser 1 menos 0, que é 1. Certo? Se a gente fosse tentar calcular as coisas pela definição aqui, certo? Essa parte aqui, a da minha parametrização, ela ia complicar bastante as coisas, porque a derivada dela já ia ficar mais complicada ainda, então já ia ser um caso de tentar ver se dá para fazer de outra forma, se a gente tentasse, a princípio, calcular qual que era essa integral aqui usando a definição. Aí, já que a gente viu que o campo que ele possui esse potencial, a gente sabe que ele é conservativo. Então, pode usar o, o teorema, tá? O teorema fundamental do cálculo. Por ele ter esse potencial, a gente sabe que ele é conservativo. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora a gente quer olhar para f de duas variáveis só. Aí ele é 3x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y à quarta e 6y ao cubo sobre a mesma raiz. X ao quadrado mais y à quarta. Beleza, então a primeira coisa que a gente quer aqui é determinar quem que é uma função potencial. O que é que tem que fazer, então? Achar alguém que derivando em relação a x dê isso e que derivando em relação a y dê esse outro. Então, vamos ver. Se eu derivar em relação a x, tem que dar
3x sobre raiz de x ao quadrado mais y à quarta. E derivando em relação a y, aí tem que ser 6y ao cubo sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y à quarta. Certo? Tá bom, então eu vou começar integrando com relação ao x aqui, tá? Aí aqui tá um pouco... tá um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer ainda. Vamos ver. Quem que vai ficar o f de x e y? Vai ficar 3 vezes a integral de x dx sobre raiz de x ao quadrado mais y à quarta. Para resolver isso aqui, eu vou usar uma substituição, tá? Eu vou dizer que u é x ao quadrado mais y à quarta. Então, du vai ser 2x dx. Repara que eu estou aí derivando só em relação ao x, tá? Beleza. Então, se eu substituo aqui, ó, esse termo que está aqui em cima, ele é du sobre 2, então vai ficar 3 meios da integral de du sobre, agora a minha raiz aqui embaixo vai ser apenas a raiz de u. Certo? Então, quanto que é derivada de raiz quadrada de u? Quando a gente deriva, isso aí dá 1 dividido por 2 vezes raiz de u. Então, se eu junto esse 2 que está aqui com com essa raiz de u, isso é justamente a derivada de raiz de u. Então, na hora que a gente integrar, isso aí vai dar 3 raiz de u, certo? Que é a mesma coisa que o quê? O que é u? É x ao quadrado mais y à quarta. Pronto, beleza. Certo? Então, essa integral, ela dá isso aqui, só que eu integrei só em relação a x. Então, o y está se comportando aqui como se fosse uma constante. Quer dizer que a minha constante de integração pode depender ainda de y. O que é que eu faço agora? Eu vou derivar isso aqui agora com relação a y e vou comparar com essa expressão. Tá? Para derivar isso aqui com relação a y, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, quem que é a derivada em relação a y? Beleza, vai ficar 3, aí vezes a derivada da raiz vai ficar 1 sobre as 2 vezes a raiz. Beleza? Vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a y, que é 4y ao cubo. Mais a derivada de c com relação a y. Certo? Isso aí tem que ser igual a isso. 6y ao cubo sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y à quarta. Só que aí vê, vai dar para cancelar aqui, vai ficar 3 vezes 4 dá 12, dividido por 2, 6. Então ficou simplesmente 6y ao cubo sobre a raiz, igual ao mesmo que está do lado de cá. Então, vamos simplificar isso aqui com isso aqui. O que é que deu, então? Que a derivada de c com relação a y é zero. Então, a gente vai concluir, então, que c não depende de y, que c realmente é uma constante de verdade. Então, seria o a, né? Só que aqui eu escolho o a como sendo zero para simplificar. Então, quem que é o meu potencial aqui? Meu potencial vai ser f de x e y igual a simplesmente essa raiz aqui. 3 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais y à quarta. Pronto, maravilha. E a letra B, ela pede que a gente faça uma integral de linha.
ela pede que a gente determine qual que é o que é o trabalho. Então, qual que é a integral de f ao longo de uma curva C, tá? Onde C está sendo exatamente o quê? C é a metade de um arco de circunferência. Então, a gente tem ó, y igual a raiz quadrada de 1 a menos x ao quadrado, certo? De A igual a 1 e 0 até B igual a menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então, nem precisa parametrizar nem nada, porque a gente já vai usar o fato de que F é um campo conservativo, certo? Só vamos reparar aqui o seguinte, ó, é que esse F, ele não tem o domínio igual ao R2 inteiro, né? Então, deixa eu apagar aqui. Quem que é o domínio desse campo? Quem que é o domínio de F? O, o domínio do campo é formado por todos os pontos em que eu posso substituir. Qual que é o único ponto que, se eu substituir aqui, aí ainda daria um problema? É se eu substituir o x e o y, os dois por zero. Então, aí o domínio é tudo menos a origem. Então, vamos escrever assim, ó, R2, vai tirando a origem, tá? E quem que é o domínio aí do f pequeno? Tem alguma restrição aqui? Não, eu posso substituir qualquer valor que eu quiser no x, qualquer valor que eu quiser no y, porque o que está dentro da minha raiz vai ficar sempre positivo. Na pior das hipóteses, vai ser zero, né? Então, o domínio do meu f pequeno é o R2 também. Repara que eu tenho menos restrições no meu potencial do que eu tenho no meu campo. Aí tá tudo bem. Por quê? A gente precisa que o gradiente de f pequeno seja igual ao f grande. Então, isso tem que funcionar em todos os pontos em que o f grande existir. Isso funciona em todos os pontos que o f grande existir? Sim, porque o f grande existe em todos os pontos, menos na origem. E o f pequeno também existe em todos os pontos. Certo? Até na origem, ele tem menos restrições do que o f grande tem. Quando pode me dar problema aqui, certo? Ser uma função potencial ruim, é se no meu f pequeno eu tiver mais restrições do que no f grande. Se no meu potencial eu tiver mais restrições do que no meu campo, esse potencial não serve. A gente vai ver um caso assim no próximo exemplo, certo? Então, só toma cuidado com isso nos casos em que o campo tiver restrições. Lá no potencial, ele tem que ter ou as mesmas restrições que o campo, ou menos restrições do que o campo. Se ele tiver mais restrições do que o campo, aí ele não serve, tá? Pronto, beleza. Vamos, então, calcular isso aqui, certo? Usando apenas o, o teorema, né? Quem é que vai ser essa integral? Vai ficar o potencial no ponto final, então vai ficar f de menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, menos f de 1 e 0. Então, quem é que é f de menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2? Se eu substituir aqui, vai ficar o quê? Quem é que é menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado? Vai dar 1 meio. Quem é que é 1 sobre raiz de 2 à quarta? Vai dar 1 meio ao quadrado, ou seja, 1 quarto. Certo?
Aí, quanto é que é 1/2 mais 1/4? 1/2 é a mesma coisa que 2/4. 2/4 mais 1/4. 3/4. Isso aqui é o que está dentro aí da raiz. Então, vai ficar raiz de 3/2. E ainda tem esse 3 aqui multiplicando. Então, esse termo aqui vai dar 3 raiz de 3/2. Certo? Esse aqui é o valor de f no meu ponto final. Ficou 1/2 a mais 1/4 aqui dentro, tirei a raiz, ficou raiz de 3/2 e multipliquei pelo 3 que estava aqui na frente. Aí agora, quem que é o valor de f no meu ponto inicial? É o f de 1 e 0. Então, o x é 1 e o y é 0. Ficou 3 vezes 1, né? Então, pronto, a resposta é essa aqui. É 3 de 3/2 menos 3. Se quiser botar em evidência o 3, vai ficar 3 que multiplica raiz de 3/2 menos 1. Essa aqui é a resposta. Certo? Então, para a gente finalizar, vamos ver um exemplo que envolve justamente aquilo que eu tinha comentado de um campo que, quando a gente acha quem que é o potencial, ele fica com mais restrições do que o campo. Aí a gente vai ver que é um potencial que não serve. Tá? Mesmo a gente conseguindo achar quem é uma fórmula para ele, isso não vai garantir que o campo vai ser conservativo, não, tá? Vamos ver qual é que é esse exemplo. É um exemplo que eu acho que já estamos bem familiarizados com ele, a gente já comentou sobre ele na aula, certo? Na aula teórica. É o campo menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado e x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Esse campo, a gente sabe que ele não é conservativo. Por que a gente sabe isso? Porque a gente viu em aula que, se a gente fizer a integral de linha dele em uma circunferência, certo? De raio 1, certo? De raio R qualquer, que circunde a origem, isso aí nunca dá zero. Vai sempre dar 2π, desde que a gente faça no sentido anti-horário. Então, tem um resultado que a gente viu que, se o campo ele fosse conservativo, aí qualquer integral de linha em uma curva fechada daria sempre zero. Então, já que aqui eu tenho uma curva fechada em que a integral desse campo não está dando zero, é porque ele não é conservativo, tá? Então, isso aí a gente já pode afirmar. Ele não é conservativo. Foi justamente o exemplo que a gente deu para mostrar que, quando as derivadas parciais cruzadas, elas, elas que elas coincidem, se as derivadas parciais cruzadas elas coincidirem, isso não vai garantir que o campo é conservativo, tá? Só garante o contrário. Se elas forem diferentes, o campo, aí ele não é conservativo. Mas se elas forem iguais, que é o caso aqui, não dá para garantir que ele é conservativo, e esse é o exemplo clássico, certo? É o contra-exemplo clássico. Mas, independentemente disso, vamos tentar determinar quem que é um potencial aí para esse campo e vamos ver o que é que vai acontecer. Certo? Antes de mais nada, qual que é o domínio aí desse campo? Tem alguma restrição? Tem. A restrição é a origem. Eu não posso substituir o x e o y ao mesmo tempo pela origem. Então, o domínio aqui é o R2 menos a origem, que nem no exemplo anterior. A restrição é essa. Tá? Não pode dar zero embaixo. Então, tem uma restrição. Esse que é o domínio. Vai ser todo mundo menos a minha restrição, que acontece apenas quando o x e o y são iguais a zero. Tá certo. Agora, vamos tentar achar quem é o potencial. A gente tem que olhar para uma função que, derivando em relação a x,
D igual a menos 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E que derivando em relação a y, aí dê x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos começar integrando essa aqui, tá? Vamos começar integrando essa aqui. Então, se a gente integra isso aqui com relação a y, o que é que vai ficar? A gente vai ter f de x e y igual a integral de x dy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembra que aqui o x é uma constante, tá? Então, a gente vai aqui fazer uma substituição trigonométrica. Vamos dizer que o y é igual a tangente de θ, certo? Aí o dy vai ser secante ao quadrado de θ dθ, tá certo? E aí vai dar assim, x, que já tinha aqui, aí o dy, quem é o dy? Secante ao quadrado de θ dθ. Só que vamos tentar não envolver o θ. Será que é possível? Você esquece, deixa assim mesmo. Então vai ficar x vezes secante ao quadrado de θ com dθ. E aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar... Vamos escrever separado, tá? Que depois a gente substitui. A gente vai ter... Eita, calma lá, que eu fiz errado aqui, tá? Eu não quero isso, não. Eu quero que fique assim. Isso seria se aqui fosse 1, certo? Eu vou substituir o y por x vezes tangente de θ. Agora sim. Aí o dy vai ser x vezes secante ao quadrado de θ dθ. Pronto. Agora vai dar certo. Ajeitando aqui o lado de cá, o que é que vai ficar? A gente tem x vezes dy. Aí eu tenho agora outro x. Então aqui fica x ao quadrado. E aqui embaixo, quem é que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Vamos ver. A gente vai ter x ao quadrado mais x ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. Coloco o x ao quadrado em evidência. Fica x ao quadrado vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ. Quem é que é 1 mais tangente ao quadrado de θ? É secante ao quadrado de θ. Então ficou assim. Certo? Então já vou substituir esse termo inteiro aqui embaixo por x ao quadrado secante ao quadrado de θ, tá? Opa, não sei o que aconteceu aqui, mas beleza. Secante ao quadrado de θ. Aí dá para cancelar esses dois aqui, ficou só a integral de dθ, que dá θ, né? Só que quem é θ? Ó, o y dividido por x é a tangente de θ. Então, quem é que é θ? Bem, se y sobre x é a tangente de θ, então θ é o arco tangente de y sobre x. Pronto, beleza. Então, isso aqui deu arco tangente de y sobre x mais, né? Como eu integrei com relação a y, isso aqui ainda pode ter uma função que depende apenas de x. Então, essa aqui é que seria a minha função potencial até aqui. Vamos derivar agora com relação a x e vamos comparar com isso que está aqui. Então, agora, se eu derivo isso com relação a x, o que é que vai ficar? Bem, derivada do arco tangente é o quê? É 1, né? É sobre 1 mais x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 1 mais esse negócio aqui ao quadrado. Então, sobre y ao quadrado mais x ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a x, na regra da cadeia. Então, fica o y, que vai repetir, e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos
y, e repetiu, sobre x ao quadrado. Tá? Beleza. Então, em cima ficou menos y. E embaixo? Embaixo, aí esse termo aqui, ó, ele vai multiplicar por esses dois. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 1, que é x ao quadrado, e ele multiplica ainda esse aqui. Aí ele vai se cancelar com esse outro x ao quadrado que está aqui dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado aqui embaixo. Beleza. Essa aqui é a derivada do meu potencial, certo? Do meu suposto potencial com relação a x. Aí agora eu tenho que comparar com esse aqui. Deu a mesma coisa, né? Deu a mesma coisa, certo? O que é que isso significa, então? Significa que esse cara aqui é zero. C de x é zero. Então, a gente já sabe quem é o potencial. Quem é o potencial? F de x e y igual a arco tangente de y sobre x. Oxente, estranho, né? Porque a gente sabe que o campo não é conservativo. Por quê? Porque a integral dele em uma curva fechada dá diferente de zero, mas a gente achou uma função potencial. O que é que está dando errado aqui? Vamos olhar agora para quem é o domínio do f pequeno. Quem que é o domínio de f pequeno? Onde que eu tenho restrição aí? No arco tangente não tem nenhuma restrição, tá? Só vai ter restrição aqui nessa minha fração. Então, quem está embaixo, que é o x, não pode ser zero, certo? Então, o meu domínio aqui é todo mundo com o x diferente de zero, certo? Então, aqui vai ser o seguinte, os, os, os pares x e y, tais que o x é diferente de zero. Ou seja, se a gente olhar para o plano, qual que é o domínio aí do f grande? É tudo menos a origem, certo? A única restrição que tem aqui no f grande é só na origem. Qual que é o domínio agora para o f pequeno? Não é somente a origem não que vai ter restrição, é todos os pontos em que o x foi igual a zero. Em que pontos é que o x é zero? É no eixo y. Isso significa, então, que a restrição para o potencial vai ser o eixo y inteiro, tá certo? Ou seja, aqui tem mais restrições do que no campo. Quer dizer que esse potencial ele não serve, certo? Esse, se ele fosse um potencial realmente, ele tinha que servir em todos os pontos em que esse campo aqui existe. Só que o campo existe em pontos que estão aqui, por exemplo. Mas nesse ponto que está no eixo y, o meu potencial ele não existe. Então, esse potencial aqui, ele não funciona, tá certo? Ele não funciona. Não funciona com o campo com essa restrição. Por quê? Porque ele tem mais restrição do que o campo. Eu não posso dizer que ele é um potencial, porque se ele fosse, ele devia existir em todos os pontos em que o campo existe. Mas tem um monte de ponto aqui em que o campo existe e que o potencial ele não existe, certo? Esse é o último exemplo. Eu só vou fazer um comentário agora. Vê, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui, certo? Imagina agora que a gente diga o seguinte:
eu quero olhar para esse campo aqui, mas apenas considerando os pontos em que o x é maior do que zero. Certo? Então, eu estou dizendo quais que são as restrições que eu quero considerar. Eu, por alguma razão, não quero considerar os pontos em que o x é zero ou que o x é negativo. Beleza? Então, eu estou ignorando tudo que está do lado de cá. Só estou olhando para o que está do lado de cá, em que o x é maior que zero. Agora, aqui, certo? Nessa parte azul, tá? Esse campo, ele possui um potencial que tenha as mesmas restrições que ele, ou menos, agora sim. Porque agora esse meu potencial aqui, ó, se eu olhar apenas nos pontos aqui que eu pintei de azul, só para o x maior que zero, esse potencial não impõe mais nenhuma restrição extra. Os dois vão ficar com as mesmas restrições, com o mesmo domínio, tanto no x maior que zero aqui, quanto no x maior que zero aqui, certo? Então, agora, com essa imposição de domínio aqui, certo? Dizendo que o domínio é esse, agora o campo ele passa a ser conservativo. Por quê? Porque ele tem esse potencial aqui, que tem as mesmas restrições que ele. Nesse caso agora, que eu impus as restrições, certo? Se eu disser, eu só quero olhar para x maior que zero. Beleza. Então, para x maior que zero, esse meu potencial aqui, que eu já sei que vai funcionar, certo? Que as derivadas vão dar certinhas, que a derivada desse com relação a x dá isso, e que a derivada desse com relação a y vai dar isso aqui. O que era problemático antes é que ele tinha mais restrições do que o campo, agora não. Por quê? Onde dava diferente as minhas restrições, eu ignorei, que era no eixo y. Eu só estou olhando agora para o x positivo, lá no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Aqui não, aqui os dois, certo? O campo, certo? E o potencial, eles têm as mesmas restrições. Então, agora sim, certo? Nesse caso, esse meu potencial aqui, ele funciona. Agora sim, então eu posso dizer que esse campo é conservativo. Beleza? Então, é importante dar uma olhada nisso aí, porque o domínio que a gente determina onde que o campo está, ele é importante na hora de determinar se ele é conservativo ou não. Beleza? Se eu restringir mais pontos, pode ser que ele vire conservativo agora. Porque um potencial que antes não daria certo, que agora passa a dar certo. Certo? Bem, é, 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 eu vou encerrar a gravação agora aqui, tá? Até a próxima aula. Um abraço a todos.